Seguidamente y con mucho gusto vamos a presentar al doctor Doris Nava de Embrapa, Brasil, quien nos va a hablar de la situación actual de la enfermedad en ese país. Adelante, doctor. Olá, buenos días. Sí. Buenos días a todos. Me gustaría de agradecer el convite hecho por José para participar de este evento. Y cuando me invitó para hablar la situación de Brasil, pensé algunas veces porque yo vivo en sul de Brasil, Rio Grande do Sul, donde no tenemos la enfermedad. Hay psilidio, pero no hay la enfermedad. Y es una situación completamente distinta de lo que ocurre en la área principal de citrus, que queda en São Paulo, Minas Gerais y Paraná. Pero o que me incentivou foi que a situação que temos em Rio Grande do Sul é próxima do que acontece em Uruguai. Então, a minha charla vai ser abordando estes aspectos, relacionando principalmente como o Brasil está trabalhando com esta situação del greening, principalmente aonde está ocorrendo, principalmente em cinturão citrícola. Eu trabalho na Embrapa, clima temperado, que se queda situada na cidade de Pelotas, a cerca de Uruguai. Bueno, em Brasil podemos fazer a pergunta: que depois de 19 anos da detecção do greening em 2004, que avanços temos, como está o setor e que se busca a curto, a médio prazo, tentar estabelecer flinge a citricultura. Como todos sabem, este é o principal problema da citricultura a nível mundial. E há vários fatores que contribuem para isso. Um deles é a rápida dispersão. Depois vou demonstrar como isto está ocorrendo em Brasil. Los severos daños en las plantas y en la calidad de las frutas. Nosotros, cuando teníamos el psilidio, el daño ocurría en las plantas, daño directo, y eventualmente se hacía control químico. Pero cuando cambió el proceso, cuando entró la bacteria, cambió todo el sector, ¿no? Entonces, la citricultura, que siempre fue tratada con muchas pesquisas, por la causa de ver muchas plagas, el greening cambió totalmente, o sea, el proceso de control de las plagas se tornó más intensivo. Y es una plaga, una enfermedad de difícil control, ¿no? Tenemos que trabajar principalmente con otros factores y no con la enfermedad. En Brasil, hasta hoy, se estima que se erradicou mais de 60 milhões de plantas. Esse é um número estimado, que dá uma dimensão de la importância e a seriedade que o setor trata com esta doença. Bueno, então, em 2004, se confirmou a presença de HLB, o greening, ¿no?, em citrus em Brasil, em uma região específica do estado de São Paulo, chamada Araraquara, que queda mais ou menos no centro da produção de citrus. Este processo de identificação da enfermidade levou tempo para descobrir que era o greening, ¿no? ¿Por quê? Porque, como dije Helena, a bactéria que foi encontrada era Candidatus liberobacter americana, forma americana, que tem sintomas um pouco distintos, né, de la forma asiática e africana.
Entretanto, depois de muito estudo e de presença de investigadores estrangeiros, se chegou a confirmar a presença. E este processo de predominância da bactéria cambiou. Hoje, praticamente todas as amostras são de candidatos Liberobacter asiáticos. Estes são os agentes causais que temos, não é? Helena já falou sobre isso. Temos candidatos Liberobacter americano, HLB americano, candidatos Liberobacter africanos, HLB africano, e candidatos Liberobacter asiáticos, HLB asiáticos. Acá puso esse slide, esta diapositiva, demonstrando que temos dois vetores, não? Este Triose erythrei, que é um insecto que não está presente em Brasil, incluso em toda a América, e eu coloquei aqui relacionado mais com a forma africana, não? E Diaphorina citrei com estas duas formas, americanas asiáticos, embora há diferentes combinações de transmissão, como nos explicou Helena. E esse psilídeo, o Triose erythrei, é algo importante para que todo o sistema vegetal dos países da América se preocupem, não? Com a entrada de material livre de presença desse insecto, que, vamos dizer assim, poderia agravar a situação que temos hasta então. Para falar um pouco, ¿no? Antes de falar da enfermidade, me gostaria de passar este recorrido para falar da presença do vetor Diaphorina citrei em Brasil. Então, há registros em Brasil de 42 da presença, mas se estima que este insecto estava presente no século passado, não? Ele não havia registro, pero provavelmente estava presente e vindo em Brasil através de mudas cítricas e outras plantas, incluso Murraya paniculata, o mirto, né, que é o hospedeiro favorito, predileto por inseto. Atualmente, nós temos como hospedante Citrus e Murraya paniculata. Acá há umas características de que este insecto pode volar 2 km em condições naturais, diferentemente do que ocorre em Flórida, onde há huracanes, e que este insecto pode volar muito mais, não? Principalmente favorecido com o vento. E pode alcançar alturas de 100 metros. Não? Um pouco disto para poner a importância, não, de sua distribuição ao longo do tempo. E como havia comentado, este psilídeo, hasta a entrada da doença, não se fazia controle. Dificilmente se fazia controle, a não ser em plantas jovens, que se tinha a preocupação de conduzir a planta bem, não? Para que se estabeleça bem, já que este insecto ataca brotes e isto poderia comprometer então a formação das plantas. Acá no mapa temos então todos os estados, as províncias, onde há presença do insecto. Solamente não temos insectos em 3 estados da região Nordeste: Maranhão, Piauí e Paraíba, e 3 estados na região Norte: Rondônia, Acre e Amapá. Não? Creio que isso também é questão de tempo. Provavelmente aqui de anos temos insecto distribuído em todo o país. E acá é outra coisa importante, porque mirar no mapa. Em 42 houve registro em Brasil. Demorou anos hasta que este insecto fosse registrado em outros países. Então, temos aqui 97 na Argentina, 99 Venezuela, 98 Caribe, Estados Unidos, Flórida, depois acá em Texas, 2001, e vários outros países aqui da América Central, não, em 2000. O que isso nos diz? Não? Que sempre que há um processo de introdução de uma praga em um país e uma enfermidade, creio que as relações de transportes facilitam muito a disseminação.
não? Provavelmente, se não houvera esta distribuição do insecto nestes países, não teríamos o problema da enfermidade, não? Isso temos que nos poner atentos para evitar que passe esta situação. E outra parte importante em relação à diaforina citri, e acá é importante que relacionem a densidade de diaforina em Uruguai com regiões indígenas em Brasil, ou seja, regiões que não temos a presença da enfermidade. Este é um estudo feito por colega Nascimento de Embrapa Mandioca e Fruticultura, na Bahia, aonde se determinou o índice PAN. O que é o índice PAN? É Psílidio trampas mes, não? E se estabeleceu uma escala baseada, não, em la variabilidade do número de psilídeos coletados nestas trampas, não? Então se estabeleceu uma escala aonde 0 é ausente, de 1 a 5 baixa, de 6 a 10 média, de 11 a 20 alta e mais de 21 muito alta. E os dados estão acá. Então, os estados onde não há presença da bactéria, os estados indígenas, se observou que há uma baixa, não, quantidade de psílidos e foi registrada somente em Muralla paniculata, não em citrus. Da mesma forma, em Amazonas, a mesma situação. Pernambuco, não, se registrou em citrus, pero a classificação se quedou como baixa, ou seja, de 1 a 5 psílidos por mês. E na Bahia, que é uma importante área produtora de citrus, principalmente para mesa, 3 regiões. A região de Recôncavo baiano, que queda cá cerca de Salvador, com uma população alta, de 11 a 20 psílidos. Chapada Diamantina, média. Litoral Norte, baixa, não? Quantidades distintas de psílido. E acá no Rio Grande do Sul, que queda cerca do Uruguai, a quantidade de psílidos registrados foi média, não? Ou seja, de 6 a 10 psílidos. Quando comparamos com a quantidade de psílido que se registra, se detecta em la principal área de presença del greening, isso não há como comparar, não? Acá coloquei 1000 adultos, pero normalmente queda em torno de centenas de adultos coletados. Então, o que quero demonstrar com isso? Que acá na região de São Paulo, a pressão, a quantidade de psílido é muito alta, não? E é neste ponto que temos que ter muita atenção. Talvez esta quantidade influencia principalmente na disseminação, não, da bactéria, e isso que há que controlar. Se há focos, isso tem que ser controlado do psilídeo, do vetor. Bueno, em relação à enfermidade, que eu vou demonstrar? Então, acá está mais ou menos a linha do tempo de ocorrência da enfermidade em Brasil. Em 2004, foi registrado em São Paulo, acá na região de Araraquara, que foi a primeira detecção. 2005, no estado de Minas Gerais. Não? Minas Gerais é uma importante região produtora de citros, que queda acá no Triângulo Mineiro, não? Um triângulo que é acá arriba de São Paulo. Em 2007, Paraná, ou seja, norte do estado de Paraná. Hoje, praticamente, a região noroeste, norte, incluso a parte oeste e sudoeste, que queda cerca de Misiones, há presença muito grande de la enfermedade. E de 2004 hasta 2007, estes eram os estados que tínhamos a presença da enfermedade, não? Antes ouvimos a representante do setor das indústrias falando que temos que ter preocupação, não? Estabelecer medidas para saber quando vai entrar o psilídeo. Não sabemos quando vai entrar, pero certamente vai chegar em todos os lugares e temos que estar preparados. Em 2019, depois de anos, se detectou no estado de Mato Grosso do Sul, que queda cá na parte oeste de São Paulo, e no ano passado, em 2022, no estado de Santa Catarina, que queda no norte do Rio Grande do Sul.
¿no? Se detectó en plantas transplantio y en algunas plantas, municipio de Xanxerê, Abelardo Luz y São Lourenço do Oeste, aonde se estabeleceu medidas para erradicar e tentar controlar este foco. Interessante também que acá em Santa Catarina havia psilídeos, pero não tinham a bactéria, ¿no? Então, as plantas, quando foram plantadas, provavelmente de origem clandestina, porque todas as plantas hoje em Brasil têm que ter certificação para poder plantar, para formar pomares. E houve então esse plantio de muda clandestina e passou esta situação. Você pode passar a próxima, não está passando acá. Bueno, neste mapa que quero demonstrar as distâncias que temos do centro da enfermidade em Brasil. Então, São Paulo, Araraquara, em Santa Catarina, no município que foi detectado, temos cerca de 900 quilômetros. Parece muito, mas não é. Por quê? Porque acá em Misiones, né, que queda um pouco mais lejos, também há presença da enfermidade. Acá puse Porto Alegre porque no estado hasta agora não foi registrado a enfermidade, não? Então temos cerca de 1.300 quilômetros, 1.200 de uma região onde se produz muitas mandarinas, que é a principal região produtora de mandarinas do estado, não? E hasta agora, felizmente, não temos a enfermidade. E puse acá Salto, não? Que queda também próximo de Concórdia, cá na Argentina, que temos aí, então, cerca de 1.800 quilômetros. Isso demonstra que, questão de tempo, a enfermidade chegará entre nós também. Neste mapa, vemos a distribuição dos municípios em cinturão cintrícola que há a enfermidade em São Paulo. Então, mira acá, São Paulo, parte do Triângulo Mineiro, Paraná e acá Mato Grosso. São os municípios que temos a transmissão da enfermidade. E há uma grande região, sim, pero há locais também que não temos a presença da enfermidade nestes municípios. Este celular é o meu, não? Não, creio que não. Então, isso nos diz o quê? Que dentro de um município, dentro de um estado, na província, é importante monitorar em todos os lugares citrícolas. Por quê? Porque temos regiões que há mais de enfermidade, outras menos, não? E há municípios que não há enfermidade. Então, temos que ter em conta isso. Acá temos o progresso da doença, não? Em relação a dois aspectos. Primeiro são o HLB estimado, não? Com plantas com sintomas, que é esta parte mais escura. Então, mirar cá desde 2004, 2005, temos a presença estimada, não? De plantas com sintomas. Este dado de 2019 demonstra que 19,02% das plantas tinham sintomas de greening. E em color mais claro é a quantidade de plantas que foram erradicadas, não? Ou seja, eliminadas. Mirar que acá houve uma parte mais intensa para a erradicação das plantas, depois houve uma queda, não? E hoje há menos erradicação, embora em Brasil seja obrigatório a erradicação de plantas hasta 8 anos. Então, se tenéis plantas com sintomas, hasta 8 anos, tenéis que erradicar estas plantas. Plantas mais viejas, com sintomas, podes manter em tu chácara, pero tienes que hacer control rígido del psilídeo, o sea, no hay que tener psilídeos. Este outro gráfico que também demonstra a evolução da enfermidade,
desde 2016. Há duas curvas, não? Uma curva que estima, que é a estimada, e outra que é a reestimada. O que significa a reestimada? Que se considera as plantas erradicadas e não plantas hasta 5 anos. ¿No? Então, mira a quantidade do ano de 2022, 24% e 27% respectivamente de plantas com sintoma. ¿No? E esta curva sigue crescendo, apesar de todas as medidas para evitar este cenário. Acá no cinturão citrícola de São Paulo, temos mapa onde demonstra a quantidade de plantas que são infectadas. E há algo interessante, não? Pegamos acá no Triângulo Mineiro e Votuporanga, são regiões praticamente que não há presença da enfermidade. Diferente, por exemplo, desta zona de Limeira, Brotas e Porto Ferreira, que é considerada a parte principal de produção de citros de São Paulo. Mais da metade de citros são produzidos acá. Mirar os índices, 70%, 48%, 47% de plantas infestadas. São números muito altos. Não? E por que isso ocorre? Não? Por que há regiões que há tanta enfermidade e regiões que não há enfermidade? Depois vamos falar sobre isso. Neste gráfico também vemos a quantidade de plantas com sintomas hasta 5 anos e com mais de 5 anos. Em azul mais intensos são plantas com mais de 5 anos. Não? Então, mirar cá na região de Limeira, o número alto. Não? Votuporanga, Triângulo Mineiro, praticamente não temos plantas adultas com sintoma. E isso ocorre também com plantas de menos de 5 anos. Né? Acá nesta região não há plantas com sintoma, com a presença de doenças, e nesta região acá, com altos índices, as plantas jovens de hasta 5 anos também estão comprometidas. Não? E isto é um alerta. Bom, acá demonstra, neste gráfico, desde 2016 e 2022, também a suba, não? Destes índices. Então, Limeira é uma região que preocupa, Brotas e Porto Ferreira. E Votuporanga, Triângulo Mineiro, os índices são mais baixos. Por que Triângulo Mineiro e Votuporanga não têm índices baixos? Acá há alguns pontos que Fundecitrus aponta como responsável. É uma região que há temperaturas mais altas e há déficit hídrico intenso por longo período do ano. Então, as plantas têm brotações definidas. Né? Isso é ruim para o psilídeo, porque não tem como se multiplicar, e também para a enfermidade. Por quê? Porque as bactérias, há menos quantidade de bactérias no floema circulando. Há uma menor intensidade de huertos, não? E mais distante do centro do estado. Então, quanto mais distantes são os pomares, melhor. E a estabilidade de regiões, por exemplo, Matão 8.9, Duartina 26, embora alto, por que isso passa? Por que está estável? Porque os produtores estão fazendo as medidas pregadas pelo setor de pesquisa e de fiscalização. Basicamente é isso. Acá temos outro exemplo também da importância da temperatura e da umidade relativa. Não? Para o insecto, a fase de huevos, por exemplo, não há diferença na temperatura da umidade relativa de 30% a 90%, o desenvolvimento é semelhante. Pero para larvas, para ninfas, umidades relativas em torno de 30% são negativas para o desenvolvimento. Não? Isso é importante para a região de Brasil, nesta região onde há déficit hídrico. E na questão da temperatura, creio que isso é importante para nós acá, porque no inverno as temperaturas menores demoram mais para que o inseto complete o ciclo, são menos favoráveis. Não? Então, temos período de maio até julho, agosto, que se pode manejar ou fazer algum controle para tentar baixar a infestação inicial.
Bueno, acá já comentei sobre isso, né, que houve um câmbio, então, em relação à predominância do agente etiológico. 2004, 2% era asiático, 98% era americanos. Hoje, 99,9% é da forma asiática. Há também uma redução no número das propriedades. Em 2007, havia 14,6 mil estabelecimentos rurais. Em 2018, 9,5 mil estabelecimentos rurais. E o que está cambiando? As propriedades chicas e médias estão sendo substituídas por propriedades mais grandes, que são as propriedades onde tem condições econômicas para tratar ou fazer as aplicações necessárias para o controle do psílide. Bom, como considerações finais, me gostaria de deixar acá o seguinte. Apesar de uma redução de 15% da área e aumento de 20% dos custos, todavia é possível cultivar citros adotando o manejo recomendado em triângulo neste cinturão citrícola, não? Hasta quando? Não sei, pero hoje é possível produzir suco de naranja. A base do controle do HLB continua sendo o uso de plantas sanas, o manejo de psílidio e a eliminação das plantas enfermas. Não há novidade nisso, pero há uma intensidade de controle do vetor. Por lo tudo indica, o controle de HLB será por meio do melhoramento e resistência de plantas, pero isto demanda tempo, não? Há notícias, repórteres que nos indicam que a linha de controle da bactéria é esta. Pero cambiar todo o setor citrícola, as variedades que são cultivadas, isto vai levar no mínimo 15, 20 anos. Então, como dizia José, provavelmente isso haverá outra geração que vão trabalhar com outros assuntos neste campo. E por último, a eleição de novas áreas de cultivo deve dar prioridade a regiões não tradicionais de plantio de citros. ¿No? Regiones que no tienen presencia de la bacteria. Bueno, gracias por la atención y me quedo a disposición después para las preguntas. Muchas gracias, doctor.